Você já leu os Salmos e se perguntou como um homem descrito como segundo o coração de Deus pôde escrever palavras de tão profunda agonia? Como o grande rei Davi, o matador de gigantes, o unificador de Israel, pôde soar tão quebrado? Em Salmos, não encontramos um herói de fé inabalável e sorriso constante. Encontramos um homem clamando das profundezas, com a alma abatida, sentindo-se esquecido por Deus. Ele escreve: Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Ou, em outro momento: Estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Essas não são palavras de um desconforto passageiro. São gritos de uma alma em um abismo de dor. Isso nos força a fazer uma pergunta desconfortável, mas necessária, que muitos cristãos hesitam em verbalizar. Davi estava deprimido. É possível que este gigante da fé tenha enfrentado uma batalha interna tão sombria que hoje a psicologia moderna daria um nome clínico para ela? A análise dos Salmos de Davi revela uma jornada de saúde mental que é surpreendentemente relevante para nós hoje. Ignorar essa faceta de sua vida é ignorar uma das mais poderosas demonstrações de fé encontradas na Bíblia. A fé que persiste não na ausência da dor, mas no meio dela. A honestidade brutal de Davi não é um sinal de fraqueza espiritual. É um convite divino para que nós também possamos levar nossa dor, nossa angústia e nossas dúvidas mais sombrias diretamente ao trono da graça. Para entender a profundidade da experiência de Davi, precisamos primeiro ousar chamar essa escuridão pelo nome, explorando o que era essa sombra que o consumia. Para dar um nome a esta sombra, é crucial evitar um anacronismo simplista. Não podemos diagnosticar Davi com os manuais da psicologia moderna, mas podemos, e devemos, usar nosso entendimento atual sobre a alma humana para iluminar a sua experiência descrita com tanta clareza. O que ele descreve nos Salmos se alinha de forma impressionante com os sintomas do que hoje conhecemos como transtorno depressivo. Ele fala de uma tristeza avassaladora, uma angústia que o consome dia e noite. Isso vai além da tristeza comum. É um estado de ser. Ele descreve a anedonia, a perda de prazer nas coisas que antes lhe traziam alegria, quando diz: a minha alma recusa ser consolada. Vemos também os sintomas físicos, a exaustão profunda, estou cansado do meu gemido, a perda de apetite, o meu pão de dia e de noite tem sido as minhas lágrimas, a insônia, toda noite faço nadar a minha cama. Há também o isolamento social e o sentimento de abandono, não apenas por amigos, mas pelo próprio Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a pergunta que ecoa no coração da depressão. A análise dos Salmos de Davi nos mostra que sua dor não era apenas espiritual, mas profundamente psicológica e física. Era um sofrimento holístico que afetava seu corpo, sua mente, suas emoções e seu espírito. Definir a angústia de Davi é reconhecer que a depressão do rei Davi não era uma falha de caráter, mas uma condição humana real e dolorosa, registrada nas Escrituras para nossa instrução. A Bíblia, portanto, não apresenta a saúde mental na Bíblia como um tabu, mas como uma arena real de luta espiritual e humana. Davi nos ensina que é possível amar a Deus com todo o coração, e ainda assim ter um coração quebrado. É possível ser um gigante da fé e, ao mesmo tempo, sentir-se como um verme. Essa definição clara de sua condição é libertadora, pois nos permite ver que a verdadeira fé não é a ausência da luta, mas a persistência da busca por Deus no meio dela. Tendo visto os sintomas, a pergunta que surge naturalmente é: o que causou essa dor tão profunda? De onde vinham as pressões que levaram o rei a esse estado? As fontes da angústia de Davi não eram um mistério. Elas estavam profundamente enraizadas nas circunstâncias brutais e nas escolhas trágicas de sua vida.
A base bíblica para sua dor é vasta e multifacetada, revelando que seu sofrimento não veio de um único evento, mas do peso acumulado de uma vida de extremos. Primeiro, imagine a pressão constante da perseguição. Por anos, Davi viveu como um fugitivo, caçado implacavelmente pelo rei Saul. Ele se escondeu em cavernas, desertos e até mesmo entre os inimigos de Israel. O Salmo 57, escrito em uma caverna, reflete essa tensão. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Essa vida de hipervigilância, medo constante e incerteza certamente cobrou um preço psicológico devastador. Em segundo lugar, e talvez o mais pesado de todos os fardos, foi o peso de seu próprio pecado. O caso com Batseba e o assassinato de Urias não foram apenas falhas morais, foram uma fratura catastrófica em seu relacionamento com Deus e consigo mesmo. O Salmo 51 é um retrato visceral de sua culpa e quebrantamento. Ele fala de ossos que esmagastes, uma imagem poderosa do impacto físico e emocional de seu pecado. A culpa não resolvida é um veneno para a alma, e Davi bebeu profundamente desse cálice. A disciplina divina que se seguiu, com a morte de seu filho e a promessa de que a espada jamais se afastaria de sua casa, foi uma consequência terrível que ele carregou pelo resto de sua vida. E essa promessa se cumpriu de forma dolorosa através da traição familiar, a terceira grande fonte de sua angústia. A rebelião de seu próprio filho, Absalão, que roubou o coração do povo e o forçou a fugir de Jerusalém, foi uma dor incomparável. O Salmo 3, escrito durante essa fuga, começa com um lamento. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Essa combinação de perigo externo, culpa interna e traição íntima criou uma tempestade perfeita em sua alma. Compreender essas causas é essencial na análise da saúde mental na Bíblia, pois nos mostra que Deus não ignora os gatilhos da vida real que afetam nosso bem-estar. Davi não estava deprimido no vácuo. Ele foi esmagado pelo peso da vida. E se essa análise profunda te ajuda a entender a Bíblia de uma forma mais humana e real, considere se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Isso nos ajuda muito a levar essa mensagem para mais pessoas que podem estar precisando ouvi-la. Agora, para tentar entender a sensação de estar sob esse peso, talvez uma imagem, uma analogia, possa nos ajudar a sentir o que ele sentiu. Para visualizar a profundidade do desespero de Davi, podemos usar a analogia de um poço escuro e profundo. Imagine que a depressão e a angústia são como cair ou ser jogado nesse poço. As paredes são lisas e úmidas, impossíveis de escalar. Lá embaixo, a luz do sol é apenas um ponto distante e inalcançável, uma memória de como o mundo deveria ser. O ar é rarefeito e frio, e cada som que você emite ecoa de volta distorcido, como se suas próprias palavras se voltassem contra você. Seus gritos de socorro parecem não chegar a lugar nenhum. Esta imagem captura muitas das emoções que Davi expressa. No Salmo 69 ele clama: estou atolado em profundo lamaçal, onde não se pode firmar o pé. Entrei em lambas profundas, onde a corrente me submerge. Ele se sente afundando, impotente, no fundo do poço. A escuridão representa o sentimento de abandono de Deus, a sensação de que seu rosto está escondido. O eco distorcido é como os pensamentos ruminantes e a autocrítica que frequentemente acompanham a depressão, onde a mente se torna um inimigo. O isolamento no fundo do poço reflete o sentimento de que ninguém mais pode entender ou alcançar você em sua dor. Davi escreve no Salmo 88, talvez o mais sombrio de todos: puseste-me no mais profundo abismo, em trevas e nas profundezas. O meu companheiro é a escuridão. No entanto, como toda analogia, esta tem suas limitações. Um poço é uma estrutura estática, mas a experiência humana é dinâmica e complexa. A analogia do poço pode sugerir uma queda súbita, mas muitas vezes a jornada de Davi para a escuridão foi um declínio gradual, alimentado por anos de estresse, trauma e culpa. Mais importante, a analogia não captura plenamente a dimensão espiritual da luta de Davi. Porque mesmo do fundo do poço, Davi fazia algo extraordinário.
ele orava. Seus salmos são os gritos do fundo do poço enviados para o ponto de luz lá em cima. A questão crucial que a analogia do poço nos força a perguntar é: se ele estava nesse lugar tão profundo, como ele encontrou esperança? Qual é a corda que o puxou para fora? A resposta a essa pergunta contém a implicação prática mais poderosa de sua história para nossas próprias vidas. A grande implicação prática da jornada de Davi não é uma fórmula de 3 passos para sair da tristeza, mas sim uma permissão divina para sermos totalmente humanos diante de Deus. A corda que Davi usou para sair do poço não foi a negação de sua dor, mas a expressão brutalmente honesta dela. Os Salmos são, em essência, um manual de como orar quando tudo parece perdido. Davi nos ensina que a fé não exige que usemos uma máscara de felicidade. Pelo contrário, a fé verdadeira nos convida a rasgar a máscara e apresentar nosso coração partido, confuso e irado a Deus. Ele se queixou, ele questionou, ele lamentou e fez tudo isso na presença de Deus. Ele não esperou se sentir melhor para orar. Ele orou para, eventualmente, se sentir melhor. Isso é revolucionário. Em nossa cultura, muitas vezes somos ensinados a esconder nossa dor. Na igreja, às vezes sentimos a pressão de parecer vitoriosos o tempo todo. A análise dos Salmos de Davi destrói essa fachada. Ele nos mostra que a adoração mais autêntica pode ser um lamento. O louvor mais profundo pode começar com "Até quando, Senhor?". A implicação para a nossa vida cristã diária é imensa. Significa que você tem permissão para estar de luto. Você tem permissão para se sentir fraco. Você tem permissão para dizer a Deus que você está com raiva ou se sentindo abandonado. Ele pode suportar sua honestidade. Na verdade, é essa honestidade que abre a porta para uma intimidade mais profunda com Ele. O ponto de virada nos Salmos de Lamento de Davi quase sempre ocorre quando, após derramar toda a sua dor, ele faz uma escolha deliberada de se lembrar. Ele se lembra de quem Deus é e do que Deus fez no passado. No Salmo 42, após perguntar, "Por que estás abatida, ó minha alma?", ele comanda a si mesmo, "Espera em Deus, pois ainda o louvarei." A esperança não era um sentimento, era uma decisão. Resumindo, a história da depressão do rei Davi não é uma história de fraqueza, mas de resiliência espiritual. Ele nos ensina que a saúde mental e a fé não são mundos separados. Nosso bem-estar psicológico importa para Deus. Davi nos mostra o caminho: levar nossa dor a Deus, lembrar-nos de sua fidelidade e esperar nele, mesmo na escuridão. Assim como Deus ouviu o clamor de Davi do fundo do poço, Ele ouve o seu hoje. Sua honestidade não o afastará, ela o aproximará. Qual salmo de Davi mais fala ao seu coração nos momentos difíceis? Compartilhe nos comentários abaixo. Vamos construir uma comunidade de apoio e encorajamento.